Depois de tudo, a protagonista dá passos meio vazios em um corredor. Ainda pensava na conversa que tinha tido e era estranho. O Conde e Camila tinham cabelos de cores diferentes, por isso ela despertou o interesse em saber se existe algum segredo entre os dois. Foi até que alguém chamou por ela, fazendo com que ela saísse daqueles pensamentos. Era o Grão-Duque. Sendo bastante educado, ele a cumprimentou. Enquanto ele era cordial, fazendo apenas uma reverência à distância, ela era um pouco mais profunda. Já foi logo segurando o braço dele, dizendo que era mesmo uma feliz tarde. Também comentou com ele que Lily havia recomendado a ela um novo café, por isso queria saber dele se poderiam ir a esse lugar. Ele sugeriu que fossem na carruagem dele. Enquanto olhava aquele maravilhoso jardim, dizia que imaginava que o jardim do Conde fosse mais elegante do que o jardim do palácio. Ele falava que era porque aquela família era a maior e melhor família de comerciantes, por isso havia tantas variações nas flores. Ela ficava louca imaginando se poderia mesmo verificar todas elas, e sempre que alguma lhe chamava a atenção, caminhava até ela, se abaixava e observava com bastante atenção. Com isso, aquele homem, tentando ser gentil, perguntou a ela se gostava tanto assim das flores. Ela dizia que sim, especialmente as cores. De repente, ela arregalou aqueles grandes olhos dourados. Foi quando notou que aquele homem também tinha se abaixado para ficar na altura de seus olhos. Cada vez que ela olhava para ele, ele parecia cada vez mais belo e com um tom mais suave que exalava o interesse profundo naquela mulher. Com isso, se lembrou quando o Duque perguntou a ela qual era a profundidade da relação que ela mantinha com o Grão-Duque. Por isso, logo perguntou a ele, qual é a profundidade da nossa relação? Já que quando foi perguntado a ela não soube responder. Na sequência, continuou a admirar as flores no tom violeta. Vendo que ele não respondia de imediato, reforçou a pergunta. Queria saber qual era a profundidade da relação deles naquele momento. Comentou que perguntava pois nunca tinham tocado naquele assunto antes. Intimamente, ela pensava que não importava o que as outras pessoas pensassem ou dissessem. No entanto, se ele respondesse positivamente, ela com certeza ficaria satisfeita. Enquanto ele ainda estava em silêncio, passou pela sua cabeça que talvez ele também mantivesse o mesmo sentimento que ela. Porém, o silêncio que continuava se tornava angustiante, tanto que a jovem besta começou a tremer. Aquilo sim era um sinal desagradável, só podia significar que para ele ela não significava tanto assim. Foi quando ele acabou com todos os sentimentos dela de uma vez. Sendo bastante sarcástico, perguntou a ela, você realmente acreditou que eu mantivesse algum tipo de sentimento especial por você? Depois daquela fala repentina e desagradável, ela apenas se levantou, observando o vento rodear algumas folhas das árvores que balançavam próximo a ele. Enquanto ela ainda continuava ali abaixada observando as flores, agora ficava claro. Aquele silêncio prolongado, de certa forma, avisava a ela que deveria manter uma distância e que ele era o limite de onde a relação deles poderia ir. Não tinha o porquê considerar aquilo positivo. Apenas respirou. Naquela vida não seria novamente tratada como uma qualquer. Por isso se levantou e passou próximo a ele. E quando ela fez isso, ele a segurou pelas mãos tentando conter a raiva que ela não fez questão de esconder. Olhando para ele, foi mais uma vez muito objetiva, dizendo que se realmente não tivesse nada entre nós dois, eu não perderia o meu tempo precioso tentando entender. Ele até tentou dizer algo, mas ela novamente o impediu. Falava que certamente não era uma das garotas ingênuas que ele costumava gracejar. Enquanto isso, ele pedia a ela que esperasse, que deveria ser um mal-entendido e ele iria explicar. Assim que ele mencionou esse tipo de dúvida para ela, uma luz se acendeu. Chegou a ficar meio paralisada. Não era o que ela estava esperando, no entanto, ele apenas fazia aquela cara de sonso. Pelo visto, apenas ela sentiu alguma coisa, por isso soltou a mão dele, dando um puxão no braço para que ele a soltasse. Pediu a ele que fosse embora o quanto antes, caso não fizesse, você iria entrar em grandes problemas. O belo Grão-Duque não tinha ainda sido tratado por nenhuma dama daquela forma, por isso ficou meio na dúvida do que ela realmente quis dizer. Mas a dúvida se desfazia enquanto ela apenas continuava a andar sem sequer olhar para trás. Ele pedia a ela que esperasse, falava que não poderia simplesmente ouvir tudo o que quisesse quando quisesse. Mesmo assim, ela não virou para trás.
Ela estava profundamente magoada, mas não iria correr atrás dele como se fosse uma cadela no cio. Continuou a andar enquanto fazia isso. Pensava que não deixaria que outra pessoa quebrasse seu coração outra vez. Da última vez que isso aconteceu, isso me custou a vida. Não importava quantas vezes ela pensasse isso, sua vida valeria 1000 vezes mais do que um aristocrata que não sabia onde era o lugar dele. Afinal, ele era apenas um grão-duque, enquanto ela era a segunda princesa do reino. Com isso, se distanciou. Desde aquele momento, o grão-duque fez diversas tentativas de visitas para ela, porém ela jamais respondeu a nenhuma delas, sempre inventando desculpas para não ter o encontro de encontrá-lo novamente, mesmo estando sempre quebrada em 1000 pedaços. Mesmo assim, não iria deixar que ele visse a face dela, não enquanto ela ainda estivesse com aquela mágoa. Com isso, ficava ela do lado de dentro, abaixada, sentindo tristeza, e ele do lado de fora, sentindo arrependimento. Queria dizer a verdade para ela, mas talvez o sangue de demônio dele não deixasse que os dois tivessem um futuro, por isso não adiantava insistir. Passado o tempo e ela já havia se recuperado, ou pelo menos era o que ela transparecia, nas frequentes visitas do conde, ela sempre se mantinha presente. Ele sempre perguntava a ela por que não estava mais indo no jardim avistar as flores como sempre gostava de fazer. Sempre falava dos lírios, mas fazia tanto tempo desde que viu o último floramento deles que não se sentia tão disposta a fazê-lo de novo. Depois da visita do conde, ela continuou a andar, aqueles passos, só que dessa vez vagarosa, pelo corredor. Passava pela cabeça dela. Por que não deveria ter perguntado jamais para aquele homem quais eram os sentimentos dele? Assim talvez eu pudesse continuar apenas me enganando. Quando a baixa estima alcançava aquela fera, ela imaginava que deveria ter se contentado com a relação, mesmo fria, que tinha com Belquelon. Era estranho, estava pensando nele quando ouviu a voz do próprio demônio. Ele estava atrás dela novamente. Perguntava a ela se tinha 1 minuto para ouvi-lo. Ela não queria nem sequer ouvir a voz dele nunca mais, por isso saiu correndo. Se era uma opção para ele escolher se a queria ou não, naquele momento não era uma opção para ela. Ela não poderia novamente escolher outra pessoa a não ser ela mesma. Depois de correr passos largos, abriu a porta e deixou a claridade tomar conta de si. Mas antes que conseguisse alcançar o jardim, pareceu que já tinha sido abraçada por aquela pessoa que implorava para ela por uma oportunidade de falar mais uma vez. Agora, arrependido, tudo o que ele queria era mais uma chance de falar o que não teve a oportunidade. Com isso, o coração de Alexandra batia mais forte do que qualquer outra coisa. Mesmo assim, ela se sentia desconfiada, já que da última vez as coisas não correram bem. Também notou que, assim como naquele dia, desta vez estava ventando, e agora as pétalas das flores é que voavam próximo ao corpo deles, enquanto aquele homem dizia que queria apenas mais uma oportunidade para explicar o que aconteceu. Com isso, ela se desvencilhou do abraço dele. Agora, ficando frente a ele, dizia que não era preciso, não precisava justificar já que tinha dito o que queria. Falava que se ele explicasse, com certeza ela se sentiria 1000 vezes pior. E quando ela começou a fechar o punho, ele o segurou. Dizia a ela que não queria magoá-la. Falava, ouça a minha história primeiro, depois decida se você quer me perdoar ou não. Os olhos daquele grão-duque mostravam um desespero e uma tristeza que afloravam junto com as flores. Ele chegou até mesmo a tocar o rosto dela. Foi quando ele falou algo inesperado. Dizia que ele seria um grande obstáculo para ela. Falava que poderia até mesmo atrapalhar o seu bem-estar, e que qualquer tipo de relação definida que os dois tivessem poderia acabar muito ruim para ela. Com isso, a princesa dizia que, se fosse o caso, ela era quem deveria decidir o que queria. Mesmo ele dizendo que seria melhor ela terminar de ouvir a história que ele deveria dizer a ela, falava que ele não iria onde ela ia. Mas mesmo sendo muito difícil para ele, poderia largar tudo de lado e começar a seguir o mesmo caminho que você trilhasse. Ela achava esquisito por ele estar falando aquelas coisas. Será que ele não sabia que ela era uma besta assim como ele? Era incrível, mas o grão-duque não estava certo se eles eram iguais.
não da forma que ela dizia. Enquanto isso, a segunda princesa tentava segurar as mãos do grão-duque, dizendo que eles eram parecidos, já que para ele era apenas um mestiço, nem humano e nem demônio. E quanto mais ela o conhecesse profundamente, com certeza cada vez mais o odiaria, chegando a mesma a ter repulsa e culpa por um dia ter se relacionado com ele. Ela chegava a tremer ao ouvir as palavras insensatas ditas por aquele homem. Muito decidida, falava: "Você não pode decidir o que eu quero passar ou não. Deveria saber que sou uma mulher determinada e não tenho medo." Mesmo assim, ele insistia em dizer que era complicado. Ele se sentia até um pouco bobo, pois na oportunidade de tê-la e explicar o que sentia, simplesmente escolheu se virar de costas para ela, sendo egoísta e não pensando no que poderia causar a ela. Foi uma grande surpresa imaginar que ele pudesse ter entendido todas as vezes que ela não quis atendê-lo, mostrando-se o contrário do que a protagonista pensava. Aquele homem, no entanto, se sentia o único perdedor na relação deles, alguém incapaz de lutar de igual para igual se uma outra pessoa quisesse roubá-la dele. Ouvindo aquelas palavras, a segunda princesa começou a ter um pensamento diferente. Foi quando, depois de muito tempo, ele teve um pensamento sensato, pegou a mão dela e a beijou em um ato de respeito. Com isso, ela arregalou os olhos enquanto ele apenas parecia esperar uma resposta dela. Falava que você deveria escolher se me deixaria, mesmo sendo quem sou, fazer parte da sua vida, ou se eu deveria de fato abandonar a história de um romance com a segunda princesa. Enquanto ela escutava isso, observava o rosto dele, notava sua expressão cansada e olhos profundamente tristes. Mais uma vez se surpreendeu. Isso era um indicativo de que ele também deveria estar passando por dias difíceis, assim como ela. Sendo assim, esticou as mãos até próximo ao pescoço dele, chegando a colocar as mãos no rosto e causando um grande espanto naquele homem. Até que ela o puxou para um beijo quente e caloroso. Depois disso, olhou nos olhos dele e disse: "Você é o único que tem direito e acesso livre ao meu coração. O único que eu olho com admiração." Sendo assim, ele se atreveu a colocar suas mãos na cintura dela e retribuiu o beijo de forma sensata. Depois daquele instante, os lábios dele se distanciaram e ele estava feliz novamente enquanto a ouvia dizer que era a coisa certa a fazer. Ela sinceramente o escolheria quantas vezes fosse necessário, mas apenas entre ele e qualquer outro homem do mundo. Jamais o escolheria entre ele e ela própria. Essas palavras não precisaram ser ditas. A protagonista apenas as carregava em seu coração. Pensava que poderia ficar junto com ele para sempre, mas não poderia jamais se distanciar de seus princípios e seus propósitos. Mesmo que o amasse profundamente, iria lutar com unhas e garras para sempre se colocar em primeiro lugar. Mesmo assim, naquela vida, iria viver o amor que a vida havia lhe dado profundamente. Em outro cenário, já à noite, agora ele estava escorado na porta perguntando para alguém: "Quantos espiões o rei colocou para me seguir?" Aquela pessoa de óculos respondia que deveriam ser muitos, já que o senhor se meteu com a família real. No entanto, seus olhos se arregalaram quando o grão-duque avisou que eliminaria qualquer um que se atrevesse a chegar perto de nós. Aquele homem dizia que não era uma estratégia muito boa, considerando a relação larga com o rei. No entanto, aquilo sequer importava para aquele homem. Se tratava da vida pessoal dele, e isso nem mesmo o rei poderia se meter. Agora, o jovem de óculos sentia que o grão-duque tinha mesmo uma relação especial. Ele sabia que teria que constatar que o rei jamais prestasse atenção demais naquele casal. Terminou de avisar a aquele jovem de óculos que a minha estadia na capital será bastante prolongada. Enquanto falava isso, observava pela janela, e quando fazia isso, parecia pensar em alguma coisa. Passando alguns dias, a bela carruagem para diante daquele palácio. A porta se abre e a escada é acionada para que a bela jovem pudesse descer. Quem estava ali esperando, ansioso para tocar na mão dela, era o grão-duque.
estava achando a segunda princesa com seu vestido amarelo incrivelmente bela. Ele também estava totalmente arrumado para a ocasião. Depois de notar que a jovem estava bem, perguntou a ela: "O caminho foi complicado até chegar ali?" Sorrindo, ela comentou que a viagem foi prazerosa. Logo, ela pegou no braço dele para entrarem. Caminharam e não demorou muito para já estarem sentados em uma mesa posta para um chá no jardim encantador. A empregada atendia com graciosidade a segunda princesa e o grão-duque, que pedia àquela serva que providenciasse o chá de maçã com canela. Também pediu que providenciasse uns docinhos de boba. A protagonista não disse nada, mas notou que aquele homem, depois de passar um bom sufoco correndo atrás dela, agora estava sabendo até mesmo dos seus gostos. Ele estava tão bem acostumado com ela que comentava que é o mínimo que eu poderia fazer para agradar a minha amada. Foi quando ela perguntou sobre o que ele gostava, já que ele fazia todos os seus gostos. Também gostaria de, no futuro, realizar alguns dos desejos dele. Porém, a conversa deles foi interrompida. Era novamente aquele jovem de óculos. Dizia que estava procurando pelo grão-duque há um bom tempo e lá estava ele descansando enquanto tomava chá. Depois que notou que estava sendo indelicado, pediu desculpas, pois não tinha visto que Belquelon estava com visita, ainda mais aquele tipo de visita. Sabia que a segunda princesa era uma besta, então, de certa forma, sentiu um pouco de medo. Ela sentiu o medo na essência dele e tentava sorrir para mostrar que não era uma fera tão raivosa assim. Ele a cumprimentou quase na altura da mesa. Dizia que lamento muito por ter incomodado e pedia a ela que, por favor, o desculpasse. Foi quando a segunda princesa falou que era um prazer conhecê-lo e que ele deveria estar surpreso ao ver que ela era muito diferente do que os boatos diziam. Ele, tentando demonstrar calma enquanto tinha ataques de nervosismo, dizia que apenas se surpreendeu, pois não sabia da visita inesperada da segunda princesa. Ela tentou mudar de assunto, dizendo que tudo ali era muito bonito. Mais uma vez ele foi surpreendido quando a escutou dizendo: "Você também é muito fofo." Sendo assim, o grão-duque logo olhou para ele, pedindo que fosse trabalhar primeiro e mais tarde eu irei. Aquele jovem de óculos notou que naquele momento o grão-duque estava ocupado, já que estava com uma visita. Por isso foi compreensivo em ir primeiro. Enquanto isso, Belquelon apenas observava a maneira com que a segunda princesa acenava em despedida. Depois, quando estavam apenas os dois, ela comentou o quanto ele foi franco ao pedir para que os deixassem sozinhos. Na verdade, ele fez apenas por instinto, não notou que tinha sido tão direto assim. Enquanto isso, ela apenas observava o jeito que ele ficava meio tímido quando ela se apresentava muito próxima. Ele falava que tentaria ser um pouco mais suave na maneira de falar e comentou que tentava ao máximo ser o mais claro possível. Foi quando ela lembrou da maneira com que ele a cumprimentou da primeira vez, dizendo que ela era muito estranha. Erguendo uma das sobrancelhas, ela falava que sempre sou assim com pessoas que não conheço direito, e da primeira vez que nos vimos, eu estava em um momento meio delicado. Também dizia que não era culpa dela por ter sido surpreendida por alguém tão sedutor. Vendo que tinha falado demais e deixado-o envergonhado, ela arregalou os olhos. Perguntava por que ele sempre se avermelhava enquanto ela estava falando coisas normais. Tentando fingir não estar totalmente envergonhado, ele dizia que se avermelhava pois o sol ali não estava tão fresco. Mais uma vez, ela conseguia o que queria. Fechando os olhos com alegria, dizia que ele era bonito. Assim, a conversa seguiu um pouco mais naquele jardim encantador. Até que, novamente, a carruagem seguiu seu curso. Agora, dentro dela, estava a segunda princesa, acompanhada de um jovem não muito educado. Todas as vezes que ele falava com ela, de certa forma conseguia irritá-la o suficiente para que ela fosse bestial com ele. Porém, eles estavam indo visitar uma pessoa que era muito influente na política nacional, e ali havia uma oportunidade grande de reunir os jovens para cumprimentar todos e entrar na política. Porém, a princesa ia sabendo que sempre fora bastante evitada nesse tipo de reunião.
Desta vez apenas iria pois o conde havia insistido muito e havia conseguido fazer com que ela participasse do evento. Insistiu tanto que acabou fazendo com que ela fizesse parte da vida política. Enquanto a carruagem seguia, o jovem também continuava fazendo comentários, muitas vezes bastante desagradáveis, deixando-a cada vez mais irritada. Ele tentava dizer que ela deveria se comportar bem, mesmo sendo uma besta, pois estava entre pessoas influentes. Isso a irritava profundamente. Mesmo assim, parecia ser uma diversão sem fim para ele. Cruzava os braços e parecia bastante à vontade. Depois disse que ela precisava saber de apenas duas coisas: dignidade como princesa e nobreza na essência, não como uma besta, e você não pode temer as expectativas de ganhar aquele debate. Apesar de não gostar do que ele falava, ela tentava prestar o máximo de atenção possível. Ele a avisava que não deveria pegar leve com ninguém. O mundo político é um mundo onde víboras engolem cobras o tempo todo. Ela achava estranha a forma com que ele falava sobre a política, o que a assustava cada vez mais. Ele, suspirando profundo, pedia a ela que prestasse atenção. Eu não sou como meu pai, não irei ficar falando as mesmas coisas todas as vezes. Com isso, ela apenas silenciou, não tinha mais o que dizer para aquela pessoa. Não demorou muito e a carruagem chegou ao destino. E assim que a carruagem parou naquele lugar, o jovem que acompanhava a segunda princesa se apressou para descer e ajudá-la. Enquanto apoiava a jovem para descer, pedia a ela: não finja estar muito perto de mim durante o debate. Isso era bastante estranho. Ela mesma perguntou: como faremos se estamos na mesma sala? Ele queria que ela fingisse que estava do lado da outra pessoa enquanto ela descia. Ele explicava que não era assim, era algo pessoal, então deveria fingir que não o conhecia. Porém, ela ficou ainda mais confusa. Nunca tinha ouvido falar em algo assim vindo do conde Ergen. Até desconfiou que poderia ser algo perigoso. O salão de debate estava bastante cheio. Foi quando anunciaram que o jovem Kilian Ergen e a segunda princesa haviam chegado. Não era de costume, Alexandra não participava desse tipo de evento. Rapidamente ela conseguiu atrair vários olhares, não só dos rapazes, mas as mulheres também a observavam e começaram a cochichar se aquela era a mesma besta. Mesmo assim, ela se manteve altiva enquanto caminhava calmamente com seu acompanhante. Era visto no semblante dos dois que cada um queria cumprir bem o seu papel. Ele até chegou a explicar que a pessoa adiante com o cabelo amarrado e óculos era o chanceler Luiz Avancarone. Sendo bastante gentil, o jovem Ergen apresentou-se e deu os seus cumprimentos ao anfitrião, que imediatamente devolveu as saudações, dizendo que ele era bem-vindo. Enquanto isso, observava a jovem para ver se ela também iria se apresentar. Ainda observando a segunda princesa, dizia que era uma visita inesperada. Alexandra, mostrando uma educação sem igual, dizia que estava agradecida pela hospitalidade e tinha o prazer de participar daquele prestigioso debate pela primeira vez, e que isso a deixava bastante alegre. Vendo a gentileza da segunda princesa, o anfitrião também falou que estava bastante honrado com a visita dela. Ela, apesar de não dizer nada, notava que aquela pessoa era como o rei, mas ela já sabia lidar com pessoas assim. O homem falou que tinha um pouco de tempo antes do debate e por isso preparou algumas comidas e queria que todos degustassem. Sendo o anfitrião muito ocupado, pediu ao jovem Ergen que continuasse escoltando a bela princesa. Ele não se demorou e pediu a ela que o acompanhasse. Com isso começaria a introdução da personagem entre as outras personalidades daquele local. De fato, é um lugar muito bonito, amplo, com uma fonte de água azul cristalina muito bela. Mesmo em um lugar aparentemente calmo, existiam pessoas que ainda estavam serenas, e certamente a segunda princesa já tinha sido muito bem treinada. Teve aulas de etiqueta por tempo prolongado e intermináveis aulas nas quais ela era persuadida a ser o mais recatada possível. Por isso não era difícil para ela interagir com aquelas pessoas. A educação dela estava chegando a deixar as outras garotas emocionadas. Sentava com delicadeza depois de retirar o chapéu e colocá-lo ao lado. Ganhava elogios de uma senhorita loira de cabelos curtos e, mesmo assim, tentava fazer o possível para transparecer plena e educada o tempo todo.
Mas é claro, nem tudo na vida de Alexandra eram flores, e acabou por encontrar sua irmã também no debate, que se apressou para cumprimentá-la. Neste momento, a protagonista respirou fundo. Mesmo assim, não iria se desarmar perante aquela mulher. Com um jeito educado, perguntava se a irmã não se importava em dividir a atenção com ela. Enquanto ainda permanecia sentada, perguntava àquela jovem loira à sua frente se por acaso eu cometi algum erro em minha etiqueta e agora poderia ser punida pelo pai. Antes mesmo que Ariel pudesse responder, uma outra jovem falava que o debate daquele dia não era protocolo, então a etiqueta ali estava livre. Mesmo assim, falava que, por outro lado, os modos dela eram realmente impecáveis. Isso fazia com que Ariel desgostasse bastante de tudo o que estava acontecendo. Tentando transparecer uma calma inabalável, Ariel dizia que, por certo, sua irmã não tinha cometido nenhuma gafe, mas continuava decepcionada com ela, já que a última vez que se viram, a conversa não foi tão interessante. Com isso, a protagonista apenas ouvia enquanto aquela jovem falava, tentando transparecer uma bondade perante a irmã mais velha. A segunda princesa falava que esteve muito ocupada e, mesmo tendo bastante vontade de ir ao encontro da primeira princesa, infelizmente não conseguiu. Contudo, ela deveria ser o mais elegante possível. Tinha uma plateia. A jovem de cabelos loiros, juntamente com sua amiga, sempre estava observando os modos elegantes que a segunda princesa mostrava. Enquanto isso, Alexandra continuava no seu papel de princesa perfeita. Falava que tinha feito de tudo para jamais imacular ou manchar o nome da família real. Uma das jovens que estava ali de telespectadora falava que a princesa não precisava se preocupar, já que viveu muito tempo presa no palácio e agora era o momento dela aproveitar e socializar um pouco. Falava que tinha vários outros eventos e que com certeza seria muito bom para a jovem princesa participar de todos. Mesmo naquele lugar onde tudo era belo, existiam pessoas hostis. Inclusive, uma delas cruzava os braços e pedia àquela senhorita de tranças que não se empolgasse tanto e não ficasse convidando a segunda princesa, pois a elegância dela jamais se compararia à da primeira princesa Ariel. A jovem ficou desanimada. Dizia que não foi sua intenção e que respeitava muito a opinião de todos ali. Alheia a tudo o que estava acontecendo, Alexandra continuava a tomar seu chá delicadamente. Fazendo uma leve pausa do seu chá, ela falou que se não tivesse agido com força a ponto de acabar com qualquer ameaça contra o reino, jamais teria ganhado o título de Alexandra, a Besta. Ainda colocando a xícara no lugar, ela dizia que, para ela, não tinha muito peso aquele título, mas para as pessoas que ela salvou a vida, deveria ter. Falava que a minha força foi o que manteve este país e o reino inteiro em pé, mesmo quando monstros ou outras ameaças foram contra o império. Ela tinha confiança, como segunda princesa, de que poderia fazer com delicadeza todas as coisas que fossem necessárias daquele momento em diante. Por isso, gostaria que a senhorita Emanuele abrisse bastante os olhos e visse tudo o que aconteceria comigo. Até porque Alexandra, a Besta, continuaria a expurgar toda a história do palácio. Quando falou assim, a jovem Emanuele ficou pálida. Jamais quis bater de frente com alguém tão forte. Mesmo assim, a protagonista quis mudar de assunto. Levantava-se calmamente pegando seu chapéu, enquanto dizia que o debate estava prestes a começar. Deu passos lentos e charmosos para passar perto da primeira princesa, enquanto dizia baixinho: "Agora tenho que entrar." Certamente ela conseguiu causar o impacto necessário em Ariel. Não apenas em Ariel. Várias pessoas começaram a espalhar aquele rumor de que a segunda princesa, por certo, estava mudada. Mesmo no salão do debate, todos não ficavam calados. O anfitrião pediu a todos que naquele momento fizessem um pouco de silêncio, pedindo que não queria mais ouvir nenhum tipo de comentário durante o processo. Enquanto ele falava isso, a protagonista ficava calma,
Sabia que muitas críticas seriam transmitidas a ela, ainda mais quando a palavra foi dada a ela para que pudesse compartilhar com todos as suas opiniões. Ele continuava dizendo que o tema daquele debate do dia eram os embaixadores do Império, que visitariam periodicamente 2 países devido aos laços de amizade. No entanto, o país de maior perigo era o reino de Philips, e atualmente era aquele império, ainda mais depois que o reino demonstrou estar do lado do império para evitar um confronto maior. Falava que era um mal necessário e queria que todos dissessem o que pensavam sobre esta pauta.